doutora June Melis Megri, mais uma vez presencialmente na janela da Paulista. Vamos falar sobre puberdade precoce. O que será que tem a ver a puberdade precoce com a pandemia, hein, doutora? Pois é, Isabel, estava eu atendo adolescentes e adultos, e comecei a perceber um número maior de pacientes ou até mesmo familiares que me traziam crianças com transtornos psíquicos. E aí, comecei a observar que vinham juntos, geralmente 8, 9 anos, e vinham com já alguns sinais da puberdade, né? Tanto meninas como meninos. Lá fui eu, então, procurar um colega meu, né? Um pediatra e endocrinologista, que me falou, então, de um trabalho que saiu em setembro de 2021, um trabalho italiano, onde mostrava que, durante a pandemia, aumentou em 122% os casos de puberdade precoce. Nossa, mas é muita coisa. É muita coisa. Então, vou te perguntar por quê, não é? O que estava acontecendo? Então, só para nos localizarmos, a puberdade ocorre a partir dos 8 anos nas meninas e a partir dos 9 anos nos meninos, geralmente é em torno dos 10 anos, não é? Atualmente, o que nós temos. E dura essa puberdade em torno de 2 anos. Então, a menina vai menstruar lá pelos 11, 12 anos. E a gente começou a observar que isso estava diminuindo. Desde 1977 já vem diminuindo está ficando mais precoce esse início da puberdade, né? Então, olha o que a gente observa, que existem fatores genéticos para menina, para o menino entrar na puberdade, não é? Mas que os fatores epigenéticos, os fatores sociais, os nossos hábitos de vida também estavam mexendo com essa data do início da puberdade. Só que nunca tínhamos visto como durante a pandemia, não é? Começou a vir casos enormes. E se eu não vi casos de puberdade precoce exatamente, mas puberdade adiantada, quer dizer, o que eles observaram também? Que quem começava a ficar um pouco antes, entrar na puberdade um pouco antes da pandemia, também esse processo de 2 anos, até chegar à menstruação, até chegar a ficar pronto para essa idade reprodutiva, estava encurtando, não ficava mais 2 anos. Esse processo era muito mais rápido, não é? E quais os fatores para isso, né? O que estava acontecendo, né? Então, sabe-se que assim, nós estamos vivendo todas aquelas alterações psíquicas, a ansiedade, a depressão, e isso sempre fez com que já aquela história da psico, neuroendócrina, imunologia. Mexeu com o psiquismo, vai mexer com a parte de hormônios e mexe com a imunidade. E mexeu com os hormônios, mexeu com o psiquismo. Né? Então a gente sabe que essas alterações psíquicas também levam a alterações hormonais. Mas só isso justificaria? Isso não foi observado em outros períodos da história, ok? Outra coisa que se observou, que a obesidade em crianças levava a essa puberdade precoce ou adiantada também. E por quê? Porque as crianças ficavam sem atividade física e comendo fast food, não é? Com os pais trabalhando em casa e sem ajuda. Realmente, assim, houve maior obesidade, né? Maior número de casos de obesidade em crianças. Isso leva a um hormônio, a leptina, que é produzido nas células gordurosas, que mexe também com os hormônios sexuais, ok? Mas um grande fator assim, que foi surpreso foi assim, exposição às telas. O maior número, né, de horas com eletrônicos. Exposição a telas. Isso foi um grande fator, porque as crianças ficaram estudando online, né, e brincando, sem poder brincar em casa, são joguinhos,
o tempo todo. E essa exposição à luminosidade constante leva a alteração na melatonina, na produção da melatonina, que por sua vez inibe a produção, que por sua vez acaba desencadeando toda a questão dos hormônios sexuais. Toda essa cadeia, toda essa cascata. Então, para mim, foi assim, realmente uma coisa surpreendente. Embora nossa amiga Albertina já tivesse falado isso anos atrás a respeito da televisão. Então, o excesso de telas, não é, faz com que a criança também entre nessa puberdade precoce. Que coisa, a luminosidade. A luminosidade. Ela inibe a produção da melatonina e tem todo esse desencadear dessa cascata hormonal para a puberdade chegar antes. E isso assim, causou assim, crianças vindo com enxaquecas violentas, de eu ter que mandar para pronto-socorro, de insônia, de ansiedade, de depressão, porque aí vem aquele bolo, não é? Você não sabe discernir o que é. Então, assim, eu comecei a pedir exames para ver, eu estou vendo coisas aqui, né? Que eu não sabia. Mas aí que eu fui conversar com esse meu amigo, que realmente assim ele confirmou, Júnior, houve um aumento enorme, né, de crianças entrando mais cedo na puberdade. Né? E a gente sabe que isso tem consequências. Ah, só mais cedo, qual é o problema? Primeiro que as crianças têm a questão da altura. As crianças crescem no primeiro momento, quando estão entrando na puberdade, mas depois os hormônios, eles fecham, não é, as linhas ósseas de crescimento, digamos assim, e a criança para de crescer. Então, ela fica 10 a 20 centímetros a menos do seu potencial genético para a altura, ok? Depois, existe a questão realmente da dificuldade com o corpo, porque se ela está mais adiantada que outras crianças, é difícil você começar a lidar com esses caracteres secundários, porque começa a crescer mamas, começam a aparecer os pelos, começa a ter aquele odor axilar, não é? E tudo isso causa uma dificuldade social ou uma estranheza social. Já quando vem na própria idade correta, já é complicado. Imagina ver antes, Vira da amiguinha, do amiguinho. Exato, exatamente. E tem as alterações psíquicas que acarretam. Esses hormônios sexuais, eles agem nos neurônios. Então, causando algumas alterações. E a criança despreparada para isso, sem saber lidar com isso, tem muito mais complicações, não é? Então, eu tive casos até de psicose desencadeada nesse momento mesmo, não é? É claro que precisa ter uma predisposição genética para isso. Mas é essa puberdade precoce. Então, né, o que a gente pode orientar, o que a gente pode dizer? Quando existe essa puberdade precoce, como eu encaminhei meus casos, também continuei seguindo, mas encaminhei, tem que ser um especialista. E realmente é o pediatra, que é endocrinologista também, né, com essa subespecialidade. Mas os pais, assim, é bom que eles observem isso, a necessidade de pôr um limite para o uso de telas, né? Até eu estava conversando com um pacientezinho meu de 9 anos, ele falou, quer dizer que eu não posso mais brigar com a minha mãe se ela falar para eu parar de usar tela. Então é isso mesmo, tem que ter esse limite firme de uso de telas, tem que favorecer realmente a exercícios físicos, a uma boa alimentação. Tem que despertar outros interesses na criança. Na criança. E você pode despertar principalmente pelo lado da atividade física, do esporte, da competitividade, né? O desafio do esporte, o prazer. Exato. Né? Exato. E as endorfinas. Perfeito, tudo isso vai, né? Tá faltando muito atividade física nas crianças hoje. Tá faltando. E isso leva a outro prazer, né? Que é a dopamina imediata, né? É aquela que você fica no joguinho e não sai dali,
ninguém consegue interromper. É. Né? Então, os pais têm realmente que fazer, assim, observar muito a questão da alimentação, do exercício físico e também do tempo frente às telas. Né? E ter muito cuidado com isso. Eu sei que é mais um cuidado, mas é mais um trabalho, mas é necessário. Né? É necessário. Então tá bom. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço mais uma vez. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live in my